Boa noite, né, a todas. Estamos dando início a mais um Conversas com Professores. Para quem está chegando, está sempre chegando gente nova, né, no Conversas, que conhece pela primeira vez. O Conversas, esse ano, Conversas é um projeto de extensão, né, coordenado do Grupo Alfa, este ano coordenado por mim, professora Maria Tereza Esteban, professora Regina, que inaugurou esse Conversas, é um projeto antigo, esse ano está completando 15 anos. Esse ano, a gente está com esse tema, grande tema, que é a alfabetização sem cartilhas. E aí, ao longo de cada mês, o Conversas geralmente acontece na última segunda-feira do mês. Como a segunda-feira que vem vai ser feriado do servidor, a gente transferiu para essa segunda-feira. Mas geralmente é a última. O próximo, inclusive, vai ser dia 24 de novembro. Já está agendado lá, tá? Vai ser lá na Florestan. Então, hoje a gente teve o prazer de convidar a nossa colega, a professora Maícia Araújo, né, que vai estar conversando com a gente o mundo como texto alfabetizador. Tá? Trouxe até um livrinho para a gente sortear no final, então não esperem aí. Quem ainda não está inscrito, depois inscreva, bota um númerozinho ali para a gente continuar. Tá? A inscrição eu vou passar aqui para vocês se inscreverem. E aí espero que a gente tenha bastante conversas. Anotem as questões para no final a gente abrir para conversas. A proposta é, né, trazer alguma ideia, problematizar algumas questões, mas que a gente possa conversar mesmo. Trazer também a sua experiência de sala de aula e suas questões, tá bom? Então, no final, a gente conversa. Professora Maícia. Boa noite, né? Eu sou Maícia Araújo, né, como está escrito ali. E aí quero dizer primeiro que é um grande prazer estar aqui, né? Aliás, eu botei a mão na cintura, se eu tivesse com a mesma roupa, ia reproduzir uma foto que tem lá na sala do Grupo Alfa, né? Eu sou das origens dessas conversas, né? É uma conversa que a gente tem há muito tempo, né? A gente está dentro desse projeto desde que esse projeto começou, né? E a ideia maravilhosa desse projeto, que vem com a Regina Leite Garcia, só ela mesmo, né? Para pensar algumas coisas, né? Antecipando tantas coisas que vão ser discutidas muito tempo depois, né? Então, Regina, há muito tempo na vida dela, já defende a importância da gente conversar com as professoras, né? De professora para professora, né? E essa defesa dela, essa ênfase dela do cotidiano, da escola enquanto espaço de produção de conhecimento, né? Essa certeza absoluta que ela sempre teve, né? E que passou para a gente de uma forma tão firme, foi ganhando vários modelos, né? Um modelo do curso de pós-graduação, alfabetização das crianças das classes populares, o modelo do conversa com as professoras, e tantos outros modelos que a gente acredita que muitas de vocês já ouviram falar, já conhecem. Afinal de contas, estão aqui e não é à toa, né? Eu vi duas carinhas assim totalmente diferentes para mim e perguntei: de onde vocês são? Aí elas disseram, né, as duas ali, nossas amigas ali, que eu não sei o nome ainda, né? Não, nós somos de uma escola, do Jardim Escola, e viemos aqui pela primeira vez. Mas a gente não quer deixar de vir todos os outros, né? Eu acho que eu escuto isso desde a primeira conversa. Tem sempre alguém que está chegando para dizer assim para a gente: olha só, eu vim lá de Cachoeira de Macacu, eu vim de Petrópolis, eu vim de Friburgo, eu vim de Barra Mansa. A gente conseguiu chegar aqui, mas a gente quer continuar vindo sempre, né? Então, eu acho que é esse o espírito do conversa com as professoras. É de continuar defendendo que sem o diálogo escola-universidade, a gente não resolve as grandes questões que atravessam a nossa escola. Então, eu acho que, acima de tudo, esse projeto ele investe nisso, né? Na crença de que é preciso conversar. Professores da escola, professores da universidade, universidade e escola. Porque é dessa conversa que os caminhos saem, que os caminhos brotam, né? É esse lugar de mão dupla, né? Que vai e que volta, que pode nos ensinar, que tem nos ensinado ao longo do tempo, né? Que tem nos trazido algumas pistas nesses 20 anos, 25 do Grupo Alfa, já acho quase, né?
A gente esquece, né? Não sei porquê, mas um pouco por aí. Então, é um prazer, né? É um prazer dividir essa responsabilidade com vocês. Bom, e aí o tema que a Andréia e Tereza colocaram para mim, alfabetização sem cartilha. E eu não quis nem pensar muito o complemento. Aí falei assim, Andréia, o mundo como texto alfabetizador. A Andréia já tinha divulgado cartaz. Da onde que surgiu essa minha ideia de pensar no mundo como um texto alfabetizador? Para a gente conversar aqui, né? Essa é uma ideia que não vem da minha cabeça, né? Vem do Paulo Freire, mas a gente vai conversando um pouco mais sobre isso, né? A gente vem conversando com o Paulo Freire sobre essa perspectiva de alfabetização, né? Que alfabetização é essa que a gente faz no nosso cotidiano, né? E que contribuições alguns pesquisadores, como o nosso grande mestre, trouxe para a gente pensar sobre a alfabetização, né? E quando eu encontrei esse poema do Manuel de Barros, eu vi como também os poetas conversam com os pesquisadores, com os educadores, né? Vocês conhecem Manuel de Barros? Quem conhece Manuel de Barros aqui? Não? Então, primeira tarefa depois de hoje, anotar no caderninho, entrar na internet, procurar uma obra do Manuel de Barros, né? É um dos nossos grandes poetas. E uma das poesias dele, que é poesia, né? Ele não está discutindo alfabetização, ele não tem nenhum tratado sobre alfabetização. Chama-se justamente O Mundo Não Foi Feito em Alfabeto. Então ele diz assim, o mundo não foi feito em alfabeto. Para lembrar isso para a gente, né? A gente está trabalhando com as crianças na sala de aula, né? De vez em quando parece que tudo começa no A, I, O, U. Só que o Manuel de Barros, da mesma forma que o Paulo Freire, ajuda a gente a pensar que não é bem assim. Olha o que ele vai dizer. O mundo não foi feito em alfabeto, senão que primeiro em água e luz, depois árvores, depois lagartixas, apareceu um homem na beira do rio, apareceu uma ave na beira do rio, apareceu a concha, e o mar estava na concha. A pedra foi descoberta por um índio. O índio fez fósforo da pedra e inventou o fogo para a gente fazer boia. Um menino escutava o verme de uma planta que era pardo. Sonhava-se muito com pererecas e com mulheres. As moscas davam flor em março. Depois encontramos com a alma da chuva, que vinha lá do lado da Bolívia, e demos no pé. Aí ele termina o poema dizendo o seguinte, Rogaciano era um índio guató e me contou essa cosmologia. Então, o nosso poeta pantaneiro, né, que tem uma publicação, é reconhecida internacionalmente, né, que de vez em quando a gente está lendo uma série de autores premiados fora do Brasil, e a gente reconhece nessa leitura do Miacouto, do Agualusa, influências do Manuel de Barros, né, ele termina essa descrição, lembrando para a gente que o mundo não foi feito em alfabeto, dizendo que Rogaciano era um índio guató e me contou essa cosmologia, né? Então, isso é uma cosmologia, segundo o índio guató e segundo o Manuel de Barros, né? É um mundo. É um mundo que está muito para além das letras. É um mundo. E aí? Será que esse mundo entra na escola? Será que esse mundo entra na sala de aula? O que vocês acham? Entra ou não entra? Olha o medo de responder certo ou errado. Entra ou não entra? Entra ou não entra? Sim, pode entrar como pode não entrar, né? Tá? Quando a gente lê um pouco o Manuel de Barros, ele tem uma coisa que ele diz assim, ele aprendeu com os passarinhos, com as crianças e com os andarilhos. São as grandes fontes de inspiração dele, né? E toda a escrita do Manuel de Barros tem muito a ver com as crianças, né? Então, quando a gente lê esse poema dele, a gente vai, eu particularmente, vou pensando nas crianças. E não são elas que estão na nossa sala de aula? Quando a gente pede uma criança para contar uma história, não é por aí um pouco que a história vai? A história não segue a lógica que a gente está acostumada com ela, né?
a história das crianças se aproxima de Manuel de Barros. Manuel de Barros se inspira nas crianças para produzir essa poesia dele. E aí a gente pensa, né? O que isso pode nos inspirar para pensar a prática alfabetizadora? Eu estou viajando, mas não estou viajando tanto quanto parece. Né? Será que esse mundo das crianças, esse mundo da imaginação, das outras explicações, eles aparecem na sala de aula? Eles vão para o nosso papel, vão para o papel quando as crianças escrevem, né? Eles inspiram as cartilhas, a grande maioria das cartilhas que estão presentes nas escolas. A gente vê essa inspiração nas cartilhas? Sim? Não? Não? Aí agora com certeza. Agora vocês têm certeza disso. Por que vocês dizem isso com tanta certeza? Pode passar, Teresa. É exatamente isso, né? Essa imagem, eu achei essa imagem numa rede de bibliotecas rurais do Peru. Né? E aí eu achei que tinha tudo a ver com essa discussão. Olha lá, o mundo não foi feito em alfabeto, mas ele vai para o livro. Né? Como é que o livro pode nos devolver o mundo? Como é que a escrita, como é que a gente pode pensar no mundo que está fora do livro, o mundo que está fora da escrita, mas também o mundo que a escrita traz para mim? Como é que essas coisas podem não ser dicotomizadas? Exatamente como você acabou de dizer, né? Que os textos das cartilhas, eles não mostram o cotidiano, não mostram a realidade. O meu convite é para a gente pensar um pouco, que cotidiano é esse, que realidade é essa? Né? O que tem que ser? Né? O que a gente está insinuando aqui que pode ser um texto alfabetizador? Né? Não tem sido isso? Né? Eu quero dizer que essas imagens que eu tirei é da internet, lá do alfabeto. É que o alfabeto está tão esperto que você não consegue pegar um link dele. Está vendo? Você não consegue estar lá naquele programa alfabeto que está na internet, e esse é o caminho da cartilha, é o livro, né? Que, na verdade, não é nada diferente de um livro de 20 anos atrás, 40, 50, 60, 70, 80, né? Sempre com a mesma ideia. Não é isso? Que existe um caminho para a gente trilhar, que é o caminho que tem que ser trilhado, que começa levando o cachorro lá para comer o osso, que depois o A tem que ser de um jeito, o hipopótamo tem que ser... Tem todo um traçado, né? O tamanho da letra, a direção, a relação, né? Olhando assim, alguém vai pensar, fala a verdade, mas isso aí estava lá nos seus guardados de professora da escola normal de 20 anos atrás, porque há 20 anos atrás eu dava aula, 20 não, um pouquinho mais, eu dava aula na escola normal de alfabetização e mostrava esse material para elas. Não, pode entrar lá no programa Alfabeto que vocês vão ver que esse material ainda está lá. Né? Então, se a gente pensa no mundo, pensa no Manuel de Barros e pensa nesse caminho, já começa a dar um nó, não é isso? Que caminho é esse? Né? Quando eu peço a cartilha, a proposta desse ano é alfabetização sem cartilha. Né? Será possível? Não será possível? Né? E a gente vai pensando. Passa mais um. Olha lá. Olha que beleza de texto, em homenagem, como é que você chama? Sim, Márcia. Em homenagem a Márcia, como eu sabia que eu ia encontrar a Márcia aqui, eu trouxe um texto para ela. Aí está escrito assim, o mico é do moço mudo. Né? E do moço mudo o mico. Do moço mudo é o mico. Do moço mudo o mico é. A menina é dona do nabo. Do nabo a menina é dona. A dona do nabo, a menina... Vai ver que você trava línguas, né? Deve ser trava-língua. A menina do nabo. Tudo a ver com o mundo, né?
tudo a ver com o mundo, né? Com os passarinhos, com os vermes, né? Com a chuva que cai, com outras possibilidades de você pensar, escrever e ilustrar o mundo, né? Quer dizer, tudo isso, né? Toda essa questão, para a gente pensar nessa ideia de que para alfabetizar você tem que ter um caminho, né? E, historicamente, a gente vem aprendendo que é esse o caminho da alfabetização. Se a gente anda ali na rua e pergunta a alguém que nunca estudou alfabetização, se você tivesse que alfabetizar uma criança, como seria? Todo mundo sabe. É só começar, fazer o A, I, O, U, depois as famílias silábicas, não é isso? Cobrir, não é isso? E, olha só, essa semana passada, eu estava no congresso da ANPED. Quem é aqui da pedagogia já ouviu falar da ANPED, que é o Congresso da Associação Nacional de Pós-Graduação, né? E eu estava, uma das pessoas que apresentava uma mesa, era com a Magda Soares, com a Maria Ana Luiz Smolka e com o presidente do INEP, que a Tereza sabe o nome ou não. Como é que ele chama? José? Eu não sei o nome dele, não. E aí eu pude perceber que, quando ele falava da Provinha Brasil, muito do que ele colocava da classificação dos níveis da Provinha Brasil tinha a ver com essa lógica. Primeiro as vogais, primeiro as palavras, as vogais, as famílias silábicas, as palavras e depois as frases, por sinal o texto, né? Exatamente o que a gente viu até ali, né? Então, às vezes, eu fiquei preparando material pensando, gente, será que eu estou falando a mesma coisa há 30 anos, né? Pode ser e pode não ser, né? Por que a gente anda se repetindo tanto, né? É porque, como a gente tem visto, como todos esses princípios eles são tão fortes, né? E aí eu pensava, gente, a gente tanto discute nas nossas aulas com os alunos sobre a possibilidade de você, do desafio que é transformar a leitura de mundo em leitura da palavra, né? Em pensar o mundo e todo o mundo de curiosidades que a criança traz para a escola. A gente discute isso como um grande desafio há tanto tempo, né? Como é que é difícil fazer isso? Possibilitar que a criança escreva sobre aquilo que ela pensa, aquilo que ela vive, aquilo que ela experimenta. Fazer desse texto o texto alfabetizador da criança. E, no entanto, permanece essa ideia de que, para chegar a isso, existe um caminho único. Aquele caminho que começa na letra A e que termina lá no texto completo, né? É um caminho mais ou menos assim. Vai, Tereza, aí você pode mostrar. Vocês conhecem? O que é isso que está aí? Vamos fazer uma brincadeira agora. O que é isso? Hein? O que é? Pode ser um quibe. O que mais? Pode ser. O que é? Não está pequeno, está grandão. Hein? Um tabule. É um tabule. O que mais, pessoal? Vamos lá. Está que nem a dica ali da senha do computador. Universidade ano. Eu não sabia que ano que era. Vamos lá. Ninguém arrisca mais. O que é aquilo que vocês estão vendo ali? Que sinal é aquele? É um sinal? É um desenho? É uma figura? Que figura é aquela? É uma grafia. É. Hebraico. Pensaram nisso? É uma grafia. Em hebraico? Em árabe? Árabe. Pode ser? Então, vocês já estão bons nessa história. Oi? Pode ser uma lua crescente, né? Aliás, porque é um desenho sugestivo, né? Bonito, né? Continua. Vamos ver o que é. Vocês sabem o que é isso? Então, pode ler para mim, por favor, que eu não entendo árabe. É isso? Agora ficou fácil? Ficou? Então, leiam, por favor. Só não pode a Tereza, que é lá da terrinha. Alguém consegue ler o que está escrito ali? Não, nem eu, gente, nem eu. Vamos lá, vai em frente. Mas o importante, volta só um pouquinho, o importante é que, quando mudou de contexto, a gente já sabe que tem uma escrita ali. Porque tem uma série de elementos que nos ajudam a pensar que já não é mais um desenho. É um desenho que representa uma ideia, né? É um texto, né? Em frente. Tá? E aí, eu fui pegar só o sentido daquela letrinha, né? Letra, não sei se a gente pode chamar de que é uma letra.
Quando eu ponho sozinho no Google, pode ser que o Google esteja errado também, ele traduziu a partir de. Mas quando eu pego aquela mesma letra e boto num outro contexto, olha a frase que tem, olha a frase que ele me dá. Tá? Um homem ao lado do rio. Cadê o a partir de que sumiu, que desapareceu? Bom, o que isso tem a ver com alfabetização? Onde eu quero chegar com essa história? Hein? Alguém arrisca? Facilita, né? Bar, o que significa bar? Não sei. Agora, bar é dentro de um texto, bar, dentro de uma palavra, de um texto, né? Tem significado. Agora, bar, sozinho que é bar. Exatamente isso. E a gente vem se investindo, volto só um pouquinho, há não sei quanto tempo, a insistir com a criança que a coisa mais fácil do mundo é aprender a letra A. E a gente não entende quando ela não aprende a letra A. Gente, é tão fácil, é tão simples, né? Mas será que a letra A não parece com a criança exatamente o que está me parecendo aquele sinal? Então, quer dizer, a gente parte desse pressuposto de que isolar, o sinal isolado vai ser o fácil para a criança. E a pergunta é, será que vai ser fácil, né? Uma criança, né, que chega com as suas experiências na escola, mais próxima ou mais longe da leitura e da escrita, não importa, mas com uma cabeça cheia de lógicas, de formas de olhar o mundo, de pensar, que o Manuel de Barros nos ajuda a pensar, ela vai ter que eliminar tudo aquilo para só se centrar neste símbolo e acreditar que isto que está ali, daqui a pouquinho, vai virar alguma coisa que ela vai poder sair escrevendo tudo por aí. Será tão simples? E se a gente pensa que essa criança chega até a gente, não como uma página em branco, né? Essa criança, até chegar na minha sala de aula, ela já passou por tantas e tantas experiências sobre as quais ela tem resposta, ela tem pergunta, né? Como? Acreditar que, de fato, isolar, fragmentar, vai ser o caminho mais fácil, principalmente quando ele é apresentado como o caminho, né? Quer falar, Andréia, Tereza? Isso é uma conversa, gente. Eu sempre falo do Leonardo, meu sobrinho, mais velho, que agora já está com 16 anos. Eu lembro que ele fez um desenho e ele fez assim, um monte de bolinha, né? Aí ele fez bola grande, o pai dele, fez a mãe, ele pequenininho e a tia redondinha, foi uma bola bem redondinha que ele tinha que desenhar. E aí você perguntava para ele, Leonardo, o que você desenhou aqui? Aí ele falava, meu pai, a minha família, desenhei minha família, meu pai, minha mãe, eu e minha tia André. Aí passava uma semana e você perguntava, Leonardo, o que você desenhou aqui? Meu pai, minha mãe, eu e minha tia André. Você podia passar um mês e a criança olhava para o desenho dele e falava, quer dizer, aquilo era uma escrita, né? Quer dizer, e é interessante como a gente quer que a criança chegue nessa abstração de representação sem que a gente permita, hoje na educação infantil, por exemplo, muitas vezes a gente não está permitindo que a criança construa esse processo de representação. Quer dizer, quando a criança desenha, por exemplo, ele começa a dizer, eu sei que isso aqui não é uma casa, isso aqui é uma representação do que é uma casa, então é um texto, né? Porque é simbolizar através de uma imagem algo que não está ali. Então, assim, a gente, na verdade, não permite que a criança construa a ideia de representação e que é depois que ela aprenda, passe direto, né, para essa ideia de representação, para essa abstração. Isso eu acho que é interessante a gente estar, assim, como é que a escola, na verdade, além de nos ajudar, atrapalha, né, quando ela acha que está acelerando, que ela está acelerando o processo de alfabetização, quando na verdade ela tira esses espaços. Quer dizer, hoje você não quer dar uma folha em branco para a criança desenhar, tem que ser uma folha cheia de A para ela cobrir. Mas o que está construindo mais o processo de representação, né, dessa criança aprender que o mundo pode ser representado simbolicamente, né? Como é que ela constrói isso? Então, acho que isso é interessantíssimo. E, acima de tudo, como é que, quando a gente vai mudando o nosso olhar, a gente consegue ver coisas que antes a gente não via, né? Porque a gente olha para ela como se ela não soubesse, ela ainda não sabe, né? E não consegue perceber o que ela está trazendo para a gente, né? Que pistas que ela está dando. Pode falar várias coisas. Sim. Até relatar, de repente, um problema em casa ou um problema em sala de aula. Ou até um problema com o próprio professor, se ela tiver.
Então, o desenho é uma forma de expressão. É uma forma de expressão. Ela não sabe escrever, mas é um Mas ela não sabe escrever, aí é importante que a gente diga, ela ainda não domina a escrita convencional. Mas e as outras linguagens, né? Tem toda uma discussão hoje, né, sobre a questão das 100 linguagens da criança. E as outras linguagens, né? O desenho é uma das linguagens que ela se utiliza o tempo todo para comunicar o que ela pensa, como ela sente. Agora, a questão é que, quando a gente olha já fechada em algumas interpretações. Tipo, o que é o desenho para a gente acaba projetando esse desenho para a criança, que, na verdade, está dizendo outras coisas a partir da forma que ela está desenhando. Então, vamos em frente. E aí, mas o detalhe é que as crianças, tanto as crianças como nós mesmos, depois que a gente cresce, a gente denuncia esse processo de alfabetização. O que eu tenho ali, eu não vou ler inteiro, é o fragmento do memorial de uma orientanda minha, que eu achei apaixonante quando eu li. Ela dizia assim, que ela aprende a ler, a mãe ensina, ela aprende a ler, ensina, alfabetiza. Então, ela já chega na escola alfabetizada, né? E tudo bem, mas, ao mesmo tempo, durante um ano, ela passou por várias cartilhas. E até hoje ela lembra de uma das cartilhas, que é uma das lições da cartilha. Aí dizia assim, o cavalo cai no poço, o moço vê o cavalo, o moço joga o laço no pescoço do cavalo. E aí ela lembra dela quando criança, isso não é agora. Aí ela diz que ela tem aquela imagem dela sentada na frente do moço, do cavalo, do poço e do laço. E ela pensando, ela não conseguia entender como é que o moço jogava o laço no pescoço do cavalo dentro do poço. Ela disse, até hoje, ela se vê, quando criança, nesse esforço, que ela olhava o cavalo, ela olhava o poço, e ela olhava o laço, e as coisas não combinavam. Mas ela sabia ler e escrever, né? Tanto que ela ganhava parabéns, ela ganhava muito bem, porque ela lia o que estava lá, né? Mas, assim, a surpresa dela diante daquele texto, que não era texto, porque aí de cara a gente já não tem um texto, né? Ela, quer dizer, o estranhamento em relação a um processo de alfabetização que só entende a alfabetização apenas como código, como codificação e decodificação, esse estranhamento está em todos nós. Está nas nossas próprias experiências. Quer ver? Passa o outro. A experiência da criança. Parece piada isso, mas não é. Não é. A criança está lá, lendo a lição da cartilha. Edu deu o bebê a Dadá. Dadá é a babá do bebê. Fábio é o bebê. Dadá deu cocada ao bebê. Dadá deu o bife ao bebê. Aí ele acabou de ler, vira para a tia dele, né? Vem cá, essa babá é doida. Mas por que essa babá é doida? Pergunta a tia, porque, na verdade, foi a tia. Onde já se viu dar bife ao bebê? O bebê não tem dente, ele não pode comer bife. Ele vai engasgar. Agora, o importante, vamos em frente, é pensar que, de uma forma geral, o que a gente tem visto é que as cartilhas, elas trabalham com alguma coisa que é chamada, que a Denise Najamovic, que é uma pesquisadora argentina, ela chama o feitiço do método, né? Por que um método nos enfeitiça tanto? Por que tudo que a gente quer é um método, né? De uma certa forma, em vez de pensar em métodos, em metodologias, em caminhos que vamos construindo cotidianamente, que são construídos, e algumas situações aqui vão mostrar isso, né? Mas, se a gente olha para as cartilhas como um todo, a gente pensa no feitiço do método. É como se existisse um caminho, né? Que conduzisse a criança analfabeta, né? Aquela que não sabe ler e escrever, a alfabetização absoluta, né? Saísse da ignorância ao conhecimento, né? Isso é feitiço. Por que é feitiço, né? Porque parece, quando a gente escuta, muitas vezes, por exemplo,
todos esses programas das apostilas, né? Esses programas dos Ayrton Sennas da vida, parece que é esse o pacote que a gente está comprando. Olha só, chega de conversa fiada, é assim que tem que ensinar a ler e escrever. Então é um feitiço, né? Parece que tim, 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 você fez esse tim, tim e tudo resolveu, né? O mapa ali é só para ilustrar a história. Como eu estava em Minas Gerais semana passada e estava muito feliz, né? Porque Minas Gerais estava toda vermelha, entendeu? Aí eu escolhi o mapa de Minas Gerais para trazer, né? Então, olha lá, é como que a gente está saindo de Tombos, vai chegar no alto do Caparaó e vai seguir exatamente aquele caminho que está traçado no mapa, né? Esse é o feitiço do método, né? Como se as coisas, né? Aí vai em frente, né? Como se esse mapa desse conta de mostrar aquela paisagem, né? A folhinha na figura, as formiguinhas na folhinha, né? Tudo é da mesma região. Eu só fui para a internet, peguei um mapa qualquer, escolhi uma cidadezinha e peguei fotos da... Espera Feliz, isso aí é Espera Feliz. Olha só, não é coincidência as escolhas, tá, gente? A gente está num momento muito importante da vida desse país, não é isso? Né? As escolhas da gente não são ingênuas nem neutras. Então, eu escolhi Minas, porque eu estava em Minas e estava uma situação muito boa lá, e depois peguei uma cidadezinha chamada Espera Feliz. Então, Espera Feliz é lá. Será que esse pôr do sol do Espera Feliz está no mapa? Será que essa folhinha com as formiguinhas estão no mapa? Não estão, mas estão lá. Então... sim, é verdade, né? Além de tudo, tinha isso, porque Espera Feliz, a gente chegava em Carangola. Ainda tinha um sentido, né? Que a gente fez um trabalho legal em Carangola e veio muita gente boa para cá na UF depois disso, né? Bom, e aí a Ana Jamovitch, ela diz isso. A simplicidade dos mapas não é correlata do território. Né? O mapa é uma abstração geométrica que descarta o relevo concreto, os riscos, as bifurcações, o clima e suas variações, os predadores e seus afãs, os pântanos e os seus perigos, etc, etc, etc. Né? Eu não sou geógrafa, se tiver algum aqui pode dizer se mesmo no campo da geografia, né, essa discussão que a gente está fazendo aqui não se sustenta. Né? O mapa é uma abstração, é uma representação, mas não é a realidade. Né? Na verdade, ele é uma simplificação. Porque se você vai lá, né, todo mundo, quem dirige aqui usa GPS? É uma desgraça. Não é uma desgraça? Não é uma desgraça? Tem sempre alguma coisa que o GPS não previu. De gênero, aqui todo mundo para e pergunta. Isso é questão de gênero. Gente, mas é verdade mesmo, os homens não perguntam, né? É verdade, é verdade. É verdade, menino, os homens não perguntam. O GPS é homem, mulher para e pergunta. Não, mulher também usa, mas a mulher para e pergunta e o homem vai errado e não pergunta. Ah, nem tanto aqui não. Vou parar no posto e perguntar que o posto do posto sabe. Mas é isso, pessoal. Então, esse método único, esse método salvador, que parece ser sempre o mesmo, ele muda um pouco de cara, né? Ele muda um pouco de cara, mas daqui a pouco ele está lá do mesmo jeito. Ou ele começa na letra, né? Ou ele começa no conto e depois vai diminuindo, ou ele começa no som, né? Na correspondência grafonema, mas ele parece que ele é o único, parece que é ele que... A gente, há mais de 30, 40 anos, que a gente já se discute a questão da querela dos métodos, né? Há mais de 40 anos, né? Que a Emília Ferreira, Paulo Freire nos ajudaram a pensar que não é o método que alfabetiza, mas isso é muito forte, né? Se você abre uma cartilha, você tem certeza absoluta de que você, para ir do Tombos até lá em cima, onde já esqueceu, você tem que seguir aquele caminho. Se você não seguir, a criança não vai aprender. Agora, se você segue, ela não aprende, o problema é dela. E aí, a gente pode chegar aqui numa encruzilhada. E agora, se você está aqui enfaticamente dizendo que não é o caminho, né, que não é esse caminho, né, a gente pode pensar um pouco com a Alice no País das Maravilhas. Né? Lembra quando a Alice perguntou para o coelho? E aí, o que eu faço para sair daqui?
Aí o gato responde para ela, depende, onde você quer chegar? Né? Aí ela diz, o lugar não me importa muito. Né? E aí ele diz, então não importa o caminho que você vai tomar. Né? Então, no caso da Alice, ela estava tão perdida que ela não sabia onde ela queria chegar. Né? Mas, aí o gato disse, se você não sabe onde quer chegar, não importa o caminho que você vai seguir. Agora, não é esse o nosso caso. A gente sabe onde quer chegar, não sabe? Sabemos onde queremos chegar? Eu acho que vai... Né? Então, as perguntinhas continuam. Alfabetizar. Por quê? Para quê? Como? Continuam. Né? Eu contei para vocês que semana passada eu estava numa mesa com a Magda Soares e com a Ana Smolka. O PowerPoint da Magda, qual era o título do PowerPoint? Alfabetização, uma questão. Era isso. Né? E aí, lá no final, ela perguntava, voltava ao título e dizia, alfabetização, uma questão, ponto de interrogação. Né? Eu faço a minha leitura disso, eu faria invertido. Né? Para mim, continua uma questão, tá? Que a gente ainda continua se debatendo sobre ela. Então, e aí a gente pergunta, se a gente sabe onde a gente quer chegar, se a gente sabe que o que a gente quer, as crianças lendo e escrevendo com 8 anos, 7 anos, 5 anos, não importa. A gente quer as crianças lendo e escrevendo, porque esse é um direito delas. Né? Nós estamos numa sociedade letrada que se organiza em função da escrita, né? Das leis, de todos os códigos escritos que nos regem. Então, se apropriar da leitura escrita é o quê? É um instrumento de luta, como dizia Paulo Freire. Né? É uma forma de você estar inserida nesse mundo e fazer intervenções nele. Né? E aí? É isso que a gente quer chegar. Se a gente quer chegar a isso, quais são os caminhos? Quais são os caminhos? Será que existem esses caminhos? Né? Será que a gente pode definir tão claramente que caminhos são esses? Ou a gente pode ter alguns elementos de pista? Né? Quais são os caminhos? Aí eu encontro essa poesia do Lê do Ivo, né? Lá de trás, que ele vai dizer assim, primeira lição, na escola primária, Ivo viu a uva e aprendeu a ler. Todo mundo já sabe o método que ele foi alfabetizado. Né? Ao ficar rapaz, Ivo viu a Eva e aprendeu a amar. E, sendo homem feito, Ivo viu o mundo, seus comes e bebes. Um dia, num muro, Ivo soletrou a lição da plebe e aprendeu a ver. Ivo viu a ave, Ivo viu o ovo. Na nova cartilha, Ivo viu a greve, Ivo viu o povo. Né? E aí? Onde a gente quer chegar? Nós não somos a Alice, né? Ou somos uma Alice, sim, que se pergunta, que busca os caminhos, mas sabe onde quer chegar. Né? Será que a gente pensa uma alfabetização onde a criança vai ter que crescer para ver o povo e ver a greve? Ou será que lá no primeiro momento, onde ela começa a escrever seu nome, onde ela começa a escrever a história do seu bairro, onde ela começa a escrever a história da sua família, onde ela faz um desenho e identifica, ou será que nesse momento, né, não é esse o momento onde ela precisa se apropriar da leitura e da escrita como uma forma de ver o mundo? Por que ela precisa crescer para ver o muro, para ver a plebe, para ver o povo? Se ela já está vendo isso desde pequenininha, né? Ela está sempre vendo isso. Claro que dependendo do lugar onde essa criança está. Né? Ela está no morro, ela está no condomínio da Barra, ela está vendo isso. Ela está inserida nesse contexto. Agora, como é que ela consegue, como é que nós podemos ajudá-la a que essa coisa não fique apartada da escola? O mundo não fique lá fora e a sala de aula fique aqui dentro, muito obrigada. Né? Aí vai. Tá? Aí eu trago Paulo Freire. Ele dizia isso. A alfabetização implica não uma memorização visual e mecânica de sentenças, palavras, sílabas desgarradas do universo existencial, coisas mortas ou semimortas, mas numa atitude de criação e recriação. Isso é de 79, tá? Isso é Educação como Prática da Liberdade. Né?
É bem do século passado, essa afirmação do Paulo Freire. Vai ver que já caiu em desuso, né? Porque tão, né? Então, alfabetizar é criar, é recriar, né? Não é você se apropriar de um instrumento para repetir o que está sendo colocado, mas é um instrumento que te permite ver de novo. Porque se você está lá, no Aiaú, no Babebebabu, se você está nesse caminho direcionado, né? Se você está deixando as dificuldades da língua para mais tarde, né? Indo do simples para o complexo, do complexo, né? do concreto para o abstrato, que são os princípios com os quais a gente tem trabalhado, né? Você está trabalhando com o quê? A sua preocupação não está sendo o que está sendo dito, o que está sendo escrito, a sua preocupação está sendo em cima da forma, né? De como eu vou ajudar a criança a juntar esses pedacinhos para que esses pedacinhos ela consiga decodificar, né? Mas e o conteúdo? E o sentido do que está sendo colocado, né? E a relação entre o mundo e a escrita? Onde vai ficando, né? Então, e aí, esse texto aqui, que também é um texto longo, né, é um texto que vai mostrar a possibilidade de fazer isso em sala de aula, né? Qual é a diferença de uma criança que aprende a ler e escrever dizendo o moço, né, joga o laço no cavalo do poço, né, a menina do rabo, não, o rabo do nabo, o nabo do rabo, o rabo do nabo. Qual é a diferença entre você aprender a ler e escrever, escrevendo isso, e você produzir um texto como aquele, por exemplo? Né? Só um pedacinho. Esse trabalho ele aconteceu na sala de aula. O processo não é um processo inicial de alfabetização, e é importante que a gente diga que, se a gente acha que isso deva começar desde o começo mesmo, aprender a ler e escrever. Aprende-se a ler e escrever, lendo e escrevendo, né? Mas a Ana Beatriz, a Beatriz, ela vai escrever sobre ela. Olha lá, eu nasci no Hospital Luiz Palmieri, em São Gonçalo, em 17 de abril. Né? Foi um trabalho proposto em sala de aula, onde as crianças iam estudar e escrever a sua autobiografia. E aí, por que eu pego esse texto? Porque é muito interessante que o professor chega no nosso grupo de pesquisa dizendo assim, na sala de aula ontem, a Ana Beatriz, professora, eu quero ler a minha autobiografia. Eles tinham começado a fazer um trabalho sobre uma pesquisa sobre o bairro, mas começava pesquisa falando sobre eles mesmos. E aí o professor propôs, cada um vai escrever a sua história. E isso chama-se autobiografia. Pronto, né? A criança gosta, né? A criança fica estimulada. E aí a Ana, a Beatriz, vai e escreve a história dela, né? E aí, quando ela acaba, ela diz assim, eu morei no bairro de Trindade até os 4 anos, e os meus queridos pais me adotaram e me registraram como filha legítima. Aí ela vai contando toda a história, ela bota o endereço, né? E no final das contas, ela diz assim, eu não sei se eu tenho mais irmãos. Agora, eu sei o que é ser filha do coração. Sou negra e meus pais são brancos. Essa é a minha autobiografia e eu entrevistei meus pais, né? Então, são os caminhos, né? Quando a gente dizia, será que existe um caminho? São os caminhos, né? Esse professor, naquele momento, né, levou esse trabalho para a sala de aula e as crianças incorporaram esse trabalho, né? E aí eu fico pensando, a gente pode pensar junto, será que tem diferença? Uma criança de 9 anos, de 10 anos, está escrevendo a sua autobiografia, escrever a sua história, né? Se apropriar da leitura e da escrita para dizer de si mesmo, fazer uma escrita de si, com mais erros, menos erros. Esse texto aí já foi um texto corrigido, né? Mas a ideia, né? O que é alfabetizar? Né? Como alfabetizar? Por que alfabetizar? Né? Essas ideias, no meu entender, ficam claras num trabalho como esse. Né? Vamos ver mais um. Tá? Aí a pergunta é, mas será que é possível fazer isso sempre? Vocês acham que pode? Pode sim, se o professor der oportunidade para que essa criança se expresse. O professor é pode ser um aliado nessa história. Eu acho que eles podem não só falar, mas de educação infantil, escrever também. Como vocês estavam falando, através de desenho ela escreve. É das bolinhas dela, ele está escrevendo. Então na escola, se ele não pode fazer sua escola, às vezes em casa só televisão, então na escola tem que falar, tem que escrever. Isso aí tem que acontecer principalmente na escola. Alguém mais? Concordam?
Então, vamos ver o próximo texto. Meu amor, meu docinho de coco, eu te amo 1000 vezes. Quando eu te vi, me encantei. E fiquei vermelhinha de vergonha. Vocês viram embaixo também? Vocês viram embaixo? Ciente, Levi, nome e sobrenome. Então, olha só, qual é a história desse bilhete? Tu tem uma história, né? Na verdade, esse bilhete a professora achou na lata do lixo, né? E como era uma alma caridosa, trouxe esse bilhete para a nossa sala de aula, né? Para a gente ajudar, para pensar um pouco sobre isso, né? E aí, né? Quando a gente se depara com um texto como esse, pode falar o que... As crianças podem escrever o que querem na sala? Pode mesmo, né? Provoca um estranhamento ou não, né? Vamos lá, fala. Fala seu nome, querido, do lugar que você vem. Porque a gente já podia estar fazendo isso. Meu nome é Carla. Eu trabalho no município de Niterói, professora do município de Niterói. Tá, professora Niterói, tudo bem? Assim, eu sempre dou vez para isso acontecer, sempre dou oportunidade para isso acontecer. Mas a gente, né, como professora, tem que ver aquele currículo, né, às vezes, né, e às vezes você não, às vezes não, você deixa passar, né, mas eu penso assim, mas na próxima oportunidade não vou deixar isso passar. Né? Porque eu sempre deixo eles escreverem as histórias deles, deixo, né? Apesar de estarem no segundo ano, eu não faço roda. Mas sempre vem assim, às vezes está lá, né? Dando aquele conteúdo que você tem que faz parte do. Tem que cumprir, porque também Mas assim, eu estou sempre atenta, não estou deixando passar, né? Aí vem aquela aluna com aquele cabelo enorme, assim, tio, eu escrevi uma história, que lindo. Aí, vamos lá agora, então, vou deixar isso passar. Vamos ler para mim, você quer ler para a turma. Entendeu? Porque sempre, as crianças estão sempre criando, né? Independente da gente ter lá o nosso planejamento, o nosso, né, que a gente planeja a aula. A criança vem lá sempre traz sempre uma criação, né, dela. Né, no meio da aula lá. Eu acho que é isso. Quando a gente começa a se dar conta disso, eu acho que a gente está realmente construindo uma outra sala de aula, né? Elas estão fazendo isso. Elas não param de pensar porque elas entram em sala de aula. Elas não param de escrever coisas que elas querem escrever só porque não pode escrever. Mas como é que a gente trata dessas questões? Olha lá, olha. Garota com 9 anos se declarando para o namorado, e o namorado, além de tudo, assinando, né? A Tereza tem um outro texto complicadíssimo, onde o garoto faz uma trama, né? Você conhece o texto da Tereza? Complicadíssimo. O garoto faz uma trama falando que a professora está traindo o marido, só porque ele está apaixonado pela professora. Então é isso, né? Quando essas coisas acontecem na sala de aula também, né? Então as crianças podem falar o que pensam na sala de aula, podem escrever o que pensam. Às vezes vai dar trabalho, né? Às vezes vai nos dar trabalho, às vezes vai mostrar uma criança diferente daquela criança que a gente acredita, ingênua, boazinha, né? Inocente. Esse estereótipo de infância que há quantos e quantos tempos, que a cada momento a gente vê que não existe, mas que muitas vezes a mídia, o cinema, batem nessa tecla e fazem a gente acreditar. Um dia desse, alguém contava uma história assim. Foi uma dessas viagens que a gente anda por aí, que a criança vira na sala de aula e faz a seguinte pergunta. Vem cá, eles estavam estudando, era a Copa do Mundo, e e estavam estudando sobre os países, né? E aí começa as bandeiras dos países. Na França, essa bandeira da França, na França, qual é a língua? Francês. Na Inglaterra, o inglês, na Alemanha, alemão. Vem cá, e por que no Brasil a gente fala português, né? É complicado, né? É complicado, porque se você escuta, de fato, a criança, né, o conteúdo vai ser outro. E ele não vai ser mais empobrecido, como você está colocando aqui, né? Como se, a partir dessa perguntinha, por que no Brasil a gente não fala brasileiro e a gente fala português? Qual é a história dessa língua? Que língua é essa que nós falamos? O que significa falar essa língua e não outra? Né? Então, é para a gente lembrar, né? É para a gente estar
percebendo que as crianças estão lá, elas trazem as suas questões, elas trazem as suas perguntas, né? Mas, na maioria das vezes, a gente só foge pela tangente, até porque não é simples, né, fazer isso, né? Muitas vezes você não tem, na maioria das vezes, a gente não tem a resposta na mesma hora, né? Isso acontece com a professora alfabetizadora, como acontece com a gente também. Quantas e quantas vezes a gente viaja por aí, a gente escuta uma situação e fica todo mundo esperando a gente analisar na hora, e a gente não consegue analisar coisa nenhuma, porque não é para analisar, né? É um pouco do que você falou, a importância da troca, a importância da reflexão coletiva, das ideias, né? Porque se tem uma coisa que nos caracteriza a profissão docente, é essa questão da criatividade, é essa questão da ideia, né? Eu pego o que o outro fez, mas eu não faço igual, porque na minha sala de aula não é bem assim que as coisas têm que caminhar. Então, essa é perceber isso, né? Ir atrás dessa dinâmica que a sala de aula provoca a gente o tempo todo, que eu acho que pode trazer muitas pistas para os outros caminhos, para a alfabetização, que não seja apenas aquele definido pela cartilha. Eu estava falando, Emaí, que você fez do caminho, que eu achei muito interessante, porque eu estou querendo fazer o caminho de Santiago de Compostela. E um dos caminhos preparatórios aqui no Brasil é esse caminho que você mostrou. É o caminho da luz. O caminho da luz é o caminho de Tombos ao Caparaó, né? E aí é interessante essa metáfora, né? Aquela coisa que você não sabe onde chegar, bom, quem faz o caminho, né, sabe onde quer chegar. Quer chegar no alto Caparaó vivo, né? De preferência tem. Mas é isso, o caminho nunca é igual para cada um, né? É isso que está falando, quer dizer, a forma como cada um vai trilhar, se eu, de repente, com a minha condição física, tento fazer o caminho no passo do outro, eu vou ficar pelo meio do caminho, né? Para alguns, o caminho tem que ser feito de uma forma, né? E é isso, tem gente que vai passar correndo pelo caminho, vai perder a formiguinha, vai perder o pôr do sol, vai perder, né, tanta coisa, porque está com pressa de chegar logo, vai perder muita coisa pelo caminho. Então é interessante isso, quer dizer, o objetivo, né, de chegar é mas o caminho realmente, para quem está caminhando, cada um vai fazer o seu caminho no seu passo, do seu jeito, não tem outra possibilidade de fazer esse caminho. Né? Eu achei muito interessante essa metáfora, até porque tem muito a ver com o meu momento aqui, assim, de caminhante, né? Isso como é que é? Sincronicidade, né? É porque a outra palavra eu nunca lembro, né? Eu acho que é isso, quer dizer, e eu acho que quando a gente está defendendo, né, essa perspectiva, eu não acho que a gente deixa de estar orientando as professoras, não. Eu acho que a gente está levantando questões que com o objetivo de cada um pense no trabalho que está construindo no cotidiano com as suas crianças. Porque a professora também não pode fazer o que ela quer e ponto final. As crianças impõem, as crianças elas mudam o cotidiano, né? Elas também têm um papel de sujeito naquele processo. Então, é substituir um caminho que era, como é que é, do tombo ao Alto de Caparaó, às vezes vai chegar no Alto de Caparaó, às vezes vai descobrir que ficar em espera feliz é muito melhor do que chegar lá no Alto do Caparaó, né? Mas é o seu caminho, né? É o caminho de sujeitos, né? Que é a grande lição do Paulo Freire, né? Para mim, a coisa mais importante que o Paulo Freire ensina é isso, né? É olhar cada um, o adulto, a criança, como um sujeito produtor de conhecimento, produtor de cultura, alguém que traz em si, que interage com o mundo e vai construindo as suas concepções. Então, se eu vou lidar com esse sujeito, não importa se ele tem 6 meses, se ele tem 1 ano, se ele tem 30, se ele está se ele é o doutor ou se é a criança lá no alfabeto, não importa, né? Ao viver, o viver, né? O fato de viver, de lidar com o outro, vai criando visões de mundo, né? Vai se tornando vai tornando cada um protagonista do seu processo de aprendizagem. Como é que a gente pode não brigar com isso? Não falar para a criança, esquece, agora é a hora do AIOU. A gente pode, como é que a gente vai desenvolvendo uma competência de cada vez mais fazer isso que vocês fizeram, né? Olha só, gente, o negócio não é a maçã, é a jabuticaba
jabuticaba? E se eu, ao invés de fazer salada de fruta, eu estou estudando cosmético com essa criança, a mãe vem na sala de aula para mostrar como é que se faz o sabão, na verdade, o nível de conhecimento que eu estou mobilizando entre os meus alunos é muito mais amplo do que apenas aquele processo de somar palavras e de acreditar que a frase vai ser uma soma de palavras, né? Aí é o mundo das crianças, está vendo? Esses textos também não consigo ler, não. Mas é interessante que aqui são textos da educação infantil, está vendo? É um pouquinho antigo, que ele é pré-escolar. Aí a criança, o desenho que ela faz, olha lá, como diz a Andréia bem, são textos, né? Qual é o texto que ela está produzindo? Não. Olha só, o tema era o motorista e o meio de transporte. Olha que tema. Olha o que a criança faz. É o ônibus do passeio. Era uma vez o ônibus. Ele ia passando. Aí ele bateu com um sinal vermelho. O motorista parou bem em cima. Olha lá. Então, são histórias reais, né? São histórias reais. O outro. Deixa eu ver se eu consigo ler. Meu pai é um policial. Ele prende as pessoas má. Aqui no meu desenho, ele pegou um ladrão e prendeu na delegacia, né? Então, ouvir as crianças, escrever o que elas dizem e propor que elas escrevam o que elas pensam, vai trazer muita discussão para a sala de aula, né? Vai permitir que o Pedro, lá do Pedro Ivo, né, ele aprenda a ler um muro, a ler o povo, a pé, desde o momento da educação infantil, ao explorar as 1000 possibilidades de linguagem que as crianças usam, né, para se expressar e para se comunicar. Como é que a gente, mesmo sabendo, né, que infãs, né, o sufixo de infãs é aquele que não fala, né, mesmo assim, como elas falam quando a gente cria um espaço para isso? Não é dar voz, não, viu, gente? Eu não estou falando em dar voz. Quando eu dou a voz, eu estou dizendo o que é para dizer, né? Eu estou dizendo abrir espaço, ouvir, criar situações, uma roda na sala de aula, não é isso? Propor uma pesquisa, não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando agora, você pode falar, tá? Não estou falando isso. É mais que isso. E quando você abre esse espaço para parar para pensar sobre como as crianças veem o mundo, a gente se depara com poesias como essa, feita num 3º ano, por exemplo. Olha lá. Hoje, no Brasil, emprega loteria. Quem o tem trabalha noite e dia. O trabalhador no Brasil é explorado e escravizado. Trabalha, 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 até ficar cansado. Quando chega no fim do mês, o trabalhador espera com alegria para receber uma ninharia que acaba no mesmo dia. Né? É um monte de rima, mas é um monte de rima que tem sentido pra caramba, né? O governo diz que o salário dá para comprar tudo, só se for o dele, ou o salário do Edmundo. Aí atraiu o período da coisa. O Edmundo, o animal, né? O Edmundo é o animal, né? Que felizmente já está fora, né, do futebol. O salário do Edmundo. O nosso salário é uma mendigaria. O que nós ganhamos em um ano, os jogadores ganham em um dia. Isso mostra o quê? Que as crianças estão no mundo, né? Estão no mundo. E se a gente consegue construir um espaço, uma parceria de aprendizagem, porque eu acho que é isso que a gente tem que construir, a gente tem muito conteúdo, a gente tem muita matéria para estar escrevendo junto com elas, né? Aí eu acho que é só... E aí é onde a gente está trazendo um pouco a ideia dos ambientes alfabetizadores, que esse é um princípio, muito mais do que um método, é um princípio, né? É muito mais do que um caminho único, é um princípio. É preciso que, desde o início da sua interação com a língua escrita na escola, a criança perceba, ela entenda a leitura e a escrita como mais uma linguagem para ela. Porque ela já tem muitas linguagens. Ela tem a linguagem do desenho, ela tem a linguagem do corpo, ela tem a linguagem da careta. E se a gente for listar aqui, quantas formas as crianças conseguem se expressar?
Quantas, né? Então, ela precisa perceber que essa linguagem da leitura e da escrita também é mais uma num conjunto maior que ela tem, né? Mas ela só vai fazer isso se desde o começo a gente está contribuindo para ela mergulhar na leitura e na escrita, né? Lendo os livros infantis, lendo os jornais, né? Conversando com elas sobre o que acontece fora e dentro da sala de aula né? Então, aprender a ler e escrever deve ser um processo que permita às crianças traduzirem para a língua escrita as suas reflexões, hipóteses, descobertas sobre o seu processo de interação com o mundo, com a sociedade, né? É inverter, né? Era Paulo Freire que dizia isso, né? E esquece um pouco a técnica, né? Vai para o conteúdo, né? O conteúdo da alfabetização, é aquilo que está sendo escrito que deve ser a nossa preocupação. A partir daí, a gente constrói estratégias de correção, porque vai ter que corrigir, sim, claro. A gente vai construir as outras estratégias, mas o fundamental é ela entender essa linguagem como uma linguagem que ela se expressa, não é uma linguagem que ela vai usar depois, quando aprender, depois, quando ficar maior. Essa que eu vejo que é o mundo como texto alfabetizador, né? Então, é fugir dessa lógica tão do caminho único para perceber que a gente tem um mundo aí à nossa volta, né? E que esse mundo, embora a gente venha discutindo isso há muito tempo, muitas vezes continua ainda fora da sala de aula. Tá bom? Maísa, com relação ao planejamento, não podemos esquecer essa parte aí que faz parte, né, do processo de alfabetização como um todo. E gostaria que você colocasse como essa questão do planejamento poderíamos utilizar no cotidiano, no dia a dia, com essa aula acontecimento, com essas situações que vem brotando naquela relação ali da sala de aula, essa sala de aula inserida nesse contexto de mundo. O planejamento é importante, você concorda? Olha só, a gente vem trabalhando com uma ideia há muito tempo que muito mais importante do que o planejamento é a reflexão sobre o que acontece em sala de aula, né? Tem uma diretriz, pode ter uma diretriz. Agora, planejar, na minha experiência de professora universitária, quanto mais eu planejo, menos funciona, né? O dia que eu tenho a aula marcada A, B, C, D, E, F, G, H, eu não saio do A e no A o A vai para o Z, né? Muito mais importante do que você ter, aqui, na minha avaliação, do que aquele planejamento certinho, né, é você estar criando situações onde você possa refletir em grupo sobre o que está sendo construído, o que está sendo discutido. É preciso ter princípios. Tá? Quando a gente diz lá, né? Quando eu coloco lá, o que importa, aprender a ler lendo, aprender a escrever escrevendo, isso é um princípio. Então, significa que eu vou ter livro na sala de aula, que eu vou ter roda de histórias na minha sala de aula, significa que a gente vai sentar para discutir o que acontece, e as estratégias vão ser as mais variadas possíveis. Estratégia que me possibilitem o quê? Né? Tá lendo, tá mexendo com os textos, está comparando os nomes das crianças, né? Essas estratégias vão aparecer, mas elas são estratégias para chegar aonde? Então, se você está presa a um planejamento, a jabuticaba vai para o espaço. E o que você vai aprender com a jabuticaba é muito mais significativo do que você aprenderia com a maçã naquele contexto. Agora, se seu planejamento diz que você só pode estudar maçã no final do ano, né? Tá? Não tem. O que a gente vai ter que ter? Tem que ter uma autoria da professora também. Tá? Então, o planejamento.
Olha só, tem um texto que a gente discutia há muito tempo atrás e que dizia, o planejamento, eu acho que tem dois lados nessa história. Porque, às vezes, a gente, como professora, estou falando a gente, né? A gente, você quer ter lá a sua diretriz, você quer saber o que você vai fazer na sala de aula. Aquilo também é uma forma de você se segurar, né? E, muitas vezes, em nome disso que você quer, você acaba dizendo coisas que não existem, né? Porque se a criança aprende a ler, na dinâmica da sala de aula, olha lá, o que ela acabou de contar aqui? A mãe descobriu que o filho sabia ler porque ele leu o Sabonete de Jabuticaba, né? Qual é o melhor aliado do professor? Não é isso. Não é isso. Não é a avaliação da provinha Brasil que essa criança vai fazer. A mãe descobriu que a criança sabia ler porque ele leu o sabonete, o que estava escrito no sabonete. Então, quer dizer, o que eu estou dizendo aqui? Ter uma diretriz, saber que o nosso objetivo maior é que as crianças se apropriem da leitura e da escrita, por exemplo, nos anos iniciais, o mais rápido possível, e que isso é um direito, né? Que algumas crianças, para algumas crianças, mais que as outras têm sido negado, as crianças das classes populares têm uma negação muito maior da aprendizagem da leitura e da escrita do que as crianças das classes médias, das classes altas. Sabemos disso. Agora, o que a gente precisa é de que nos ajude, o que pode nos ajudar a chegar a esse objetivo? Né? Será que esse planejamento rígido ajuda? Na minha avaliação, não. Agora, refletir, ter espaço... Não é à toa que a briga toda entrou na pauta das greves. Agora é tempo de planejamento. Né? Agora é tempo de planejamento para a gente planejar mesmo. Não é para planejar o que vai fazer. É para trocar o que está acontecendo. É para que a gente possa estudar. Gente, olha, eu estou ficando velha de repetir a mesma coisa. Mas eu acho que é isso, sim. Porque a palavra, né, quer dizer, quando a gente pensa em planejamento, vem da velha escola didática, né? Aí vem essa coisa engessada, mas eu acho que, né, você traz uma coisa que é isso. Qual é o meu princípio? Né? Eu acho que a gente não pode perder de vista quais são os meus princípios. Se o meu princípio, né, é trabalhar a partir do que a criança me traz, me apresenta, eu vou planejar, mas não um planejar a priori, né? É um planejar a posteriori, quer dizer, é um planejar a partir do que a criança me traz, eu preciso me preparar, porque, né, essa coisa assim, quando a criança me traz alguma coisa, né, se eu não me preparo para desenvolver esse projeto, muita coisa vai me escapar a avó que sabe fazer sabonete, vai me escapar. Então, assim, a partir do momento que surge na sala de aula, né, um interesse por algum tema, surgiu um projeto que você vê que aquilo ali pode render muitos textos, né, a partir daquele mundo que a criança está abrindo, mas aí a gente que é professor tem que ir para o mundo, pesquisar, correr atrás, ver quais são as possibilidades. Peraí, tem algum lugar que eu possa levar minha turma? Tem alguém que eu possa trazer para cá? Quais são os textos da literatura infantil que dialogam com esse texto? Quais são as músicas que eu posso trazer para a minha sala? Quer dizer, eu acho que tem esse planejar, né, que seria a posteriori, que seria preparar-se para desenvolver esse projeto, né, e que é bem diferente, eu acho, desse planejamento engessado que a didática trazia para a gente, né, que essa coisa de você levar a aula para o aluno ser capaz de chegar lá, né. Eu acho que porque aí eu acho que é essa ideia que você traz assim, qual é o teu princípio? Se você tiver um princípio, né, o planejamento se desloca, né? Você não deixa de planejar, mas você tem um outro planejar nisso aí. E como é que você traz? Eu acho que é como é que você traz a criança para participar desse planejamento. Então, Porque não é só a professora planejar mas nesse sentido, como é que esse coletivo, né, que é formado por professora e estudantes, como é que nós podemos ir organizando esse nosso processo de estudo, de aprendizagem. Então, como é que nós vamos planejando o que é que nós vamos fazer. Ela falou ali, Essa ideia eu acho que é perfeito. Porque quando você, na minha experiência no município de São Gonçalo, então você tem aquele planejamento já fixo. Quando eu entrei com uma outra proposta, os alunos falaram, tia, você não vai passar dele no quadro? Eles já estão esperando a cópia, porque é aquele planejamento ali que eles tiveram o tempo inteiro. Quando eu entrei com uma outra proposta, com outra metodologia, eles de início, eles deram
uma recuada, porque primeiro que eu ia trabalhar com a vida deles, com a imaginação deles, então eles já, né, mas aí eu fui trabalhando e eu consegui, tipo, hoje, tipo, eu quero a aula dessa professora. Mas foi aquilo que ela falou, vai engessando mesmo, vai engessando o planejamento e os alunos também. Sim, eu acho que a questão, mas eu coloquei mesmo para essas indagações. Quer dizer, essa ideia do planejamento posterior da André, eu acho que é isso mesmo. Porque você não desenvolve isso tudo se você não sentar para planejar que caminhos que você vai andar, que caminho, que estratégia, que opções que você tem. Às vezes você vai para um lado, às vezes vai para o outro, né? Fala, quem mais? Eu acho que a gente deve se planejar sim. Mas esse planejamento deve ser flexível, né? Você, ali, em determinado momento, eu posso mudar aquilo. Né? Então você tem que ter aqui você muda, né? Até quinta-feira, assim, mas aconteceu alguma coisa, já mudei. E já fui no caminho da criança, entendeu? E assim, da próxima semana, eu já estou pensando que a criança me trouxe. Eu já estou tendo ideias de música, de pesquisa que pode fazer, de livros, daquelas ideias que elas me trouxeram na semana anterior. Aí já começa, aquele planejamento que eu já fiz já começa a mudar, né? Mas planejar sempre. Olha só, eu acho que tem também um componente individual de como cada um organiza a sua prática. Mas essa pista de que o desafio é planejar com a criança e não para a criança é um grande desafio. Quer dizer, é a mudança de dois paradigmas ao mesmo tempo. O primeiro é que nós somos da escola de que você tem que planejar e aí isso continua presente quando você vê as apostilas, quando você vê aquele Educa, como é que chama aquele da Educa não sei o que do Rio de Janeiro? Cada etapa que você tem que fazer, quer dizer, essa perspectiva. Você entra pelo caminho da criança. Quando você entra no caminho da criança, a coisa dá muito certo. Porque comigo eu já fiz isso. E dá muito mais certo. Mas muitas vezes a própria escola nos engessa, né? Eu quero esse planejamento trimestral. Aí você tem que entregar aqui. Eu não vou fazer nada daquilo, você tem que entregar. Entendeu? Tem escola que é assim, né? Dessas questões burocráticas, né? A gente tem que fazer, não tem discussão, porque é uma coisa que tem que ir para a direção, tem que ir para a coordenação. A gente tem que dar conta dessas coisas. A diferença que a gente faz é dentro da nossa sala. Você vai conseguir fazer diferente do seu aluno dentro da sua sala. No seu planejamento você pode até uma coisa ou outra colocar, porque aquilo seguiu e tudo no oficial, assim, vamos dizer, entre aspas. Mas o trabalho que você modifica dentro de sala de aula é que faz toda a diferença. Na aprendizagem das crianças, no desenvolvimento dessa escrita que não é do A e o U propriamente dito, que é a partir da criança. Você desenvolve isso mais dentro da sua sala de aula. É muito interessante quando a gente começa a escutar, né? Porque o que acontece? A gente está falando que o planejamento é importante, mas você já disse que lá no cotidiano a coisa é diferente, né? Entende? Então, quer dizer, eu acho que... Tá. Então, e o que a gente pode pensar, né, é que a ideia de fazer o controle do trabalho do professor, ela continua presente. Isso não vai sair. Essa é uma lógica presente na sociedade e o que a gente sente é que ela vai se sofisticando. Ela vai se sofisticando. Porque, inclusive, algumas avaliações recentes disseram isso. O construtivismo não funcionou, cada um está fazendo o que quer, todo mundo tem que fazer a mesma coisa agora. Como se isso fosse possível? Porque mesmo quando você estabelece lá, primeiro semestre tem que ter tais e tais famílias silábicas, quando você vai olhar no cotidiano da sala de aula, as coisas não funcionam dessa forma. Então, o que a gente está pensando aqui? O planejamento pode nos ajudar? Sim, se a gente tiver com princípios, né? Se a gente entender a sala de aula como um conjunto de sujeitos, que não é a professora que vai dizer para a criança, né? É ela que pode construir junto com a criança. Claro, o papel dela é diferente. Né? É interessante, né? Mas uma vez, conversando, numa conversa também com o professor,
A professora assim, mas professora, a senhora tem que ver que sou eu sozinha com 25. Eu falei, como é que você pode estar sozinha se tem 25? Isso é uma contradição, meu amor. Você não está sozinha, é você mais 25. Então são 26. Né? É isso, porque se eu tenho esse princípio de que sou eu que tenho que planejar, pensar sozinha, elaborar atividade, pensar, quer dizer, sou eu, para os 25, eu estou sozinha mesmo. Né? Ainda estou sozinha preenchendo planejamento, porque é uma tristeza. Ainda estou sozinha sendo cobrada. Agora, se sou eu, né? Se sou eu com os meus 25, né? Eu tinha 28, eram eu com os meus 28, e a gente se espalhava pela escola e a diretora ficava louca. Mas veja, não era eu que estava me espalhando, era eu com os meus 28. A bagunça era generalizada. Mas, né, você não está sozinha, né? Você não está sozinha nem nessa coisa. A professora diz assim, não, mas eu tenho que alfabetizar os 28. Mas será que é só você sozinha? Não tem aquele aluno na sala que te ajuda nesse processo? Não tem a parceria dessas crianças com elas mesmas? Quer dizer, como é que o professor se coloca nesse lugar? Porque é uma questão de princípio. Né? Se ele muda o princípio, ele se vê como parte de um grupo, de um coletivo de trabalho, ele não está sozinho na elaboração do projeto. É isso. E aí a gente escuta histórias como a que eu escutei há pouco tempo, um me orientando. Está lá horas tentando ensinar para o aluno dele que queria escrever o H. Assim, ele queria fazer aquele H assim, da letra cursiva. Horas, e aí começa daqui, sobe, desce. O garoto não entendia de jeito nenhum. E um do lado olhando. E ele explicando e o garoto não entendia. Aí o outro virou para ele, menino, faz o Y de cabeça para baixo. Pronto. Aí ele foi lá e fez na mesma hora. Entende? É isso, Não, o caminho que ele dizia, ele começa aqui, vai, volta. Aí o outro fala assim, fulano, olha só, é o Y de cabeça para baixo. Mas eu também não ia me ocorrer mandar ele fazer o Y de cabeça para baixo. Fala, quem quer falar aí? Fala, querida. Fala seu nome. Raquel. Eu acho que a questão do planejamento é mais um medo da gente, porque a gente já está habituado a seguir passos. Então, quando surge a proposta de você partir daquilo que vem dos outros, talvez acho que gere um medo na gente. Porque a gente vai acabar lidando com coisas inesperadas, situações inesperadas, coisas que a gente não está acostumado e vai ter que responder a isso de alguma forma. Então, talvez o planejamento seja um pouco assim, aonde eu vou me segurar? Porque se eu sair disso, eu tô aonde? Parece que é meio uma área de ninguém, quando na verdade é uma área de todo mundo, como a professora fala. Sou eu mais os meus 21. Sou eu mais isso tudo, e um tudo muito rico, que a gente tem medo de adentrar justamente por isso, porque é uma terra desconhecida. Chama terra do conhecimento. A terra do conhecimento é assim, né? Você sai da segurança do Ivo, da uva e da mala e da macaca, de não sei o que, você vai para a terra do conhecimento, onde qualquer texto é possível, né? Você estava falando do texto. Na minha escola, tinha uma professora que estava com muita dificuldade de alfabetizar o menininho, ele vinha de uma família muito complicada, enfim. E aí, lá pelas tantas, a gente conseguiu, no projeto, alfabetizar o menino. Mas os primeiros textos que ele escrevia eram todos assim. Primeiro ele começou a escrever os bilhetinhos para as coleguinhas. E as meninas vinham com os bilhetinhos dele e falavam assim, tia, olha o que o Leonardo escreveu, o que ele vai fazer comigo? Imagina o teor do negócio. Depois ele descobriu que a professora era casada e o nome do marido da professora. Aí ele resolveu escrever uma novela romântica sexual entre o marido e aí entra a professora na minha sala lá de leitura, ela entra toda feliz. Andrei, o Leonardo tá escrevendo. Eu falo, que legal, deixa eu ver. O tio Carlos vai pegar e... né, ele tá escrevendo. E ele usa C, S, tudo direitinho, né? Que delícia. Mas veja, a professora estava satisfeita com o texto, né? Dali ele ia escrever outras coisas, mas aquele foi o primeiro texto. E ele estava assim, emocionadíssimo dele poder dizer aquele monte de bobagem que ele escrevia usando a escrita, né? Mas a professora não ficou chocada. Você não pode escrever isso na escola, isso, né, não pode ser... Não, curtiu, achou um barato. O menino
embora, foi a primeira criança da família dele a ser alfabetizada. A primeira criança da família. A família inteira tinha passado pelo CIEP. Tia, mãe, tio, avó, né? Aquela renca. Foi a primeira criança da família dele a ser alfabetizada. Mas porque essa professora deu assim, é isso, esse é o texto dele, então vamos lá, quero escrever. Pode fazer a novela romântica que você quiser, sexual, não tem problema não. É isso que quer escrever, então vamos escrever. Claro que depois ele foi escrever outras coisas, né? Então, ela não deixou todas as professoras livres, para não fazer o planejamento, aquela coisa engessada quando a gente está falando. Mas na nossa reunião pedagógica, todas as professoras, a maioria, pediram para que ela cobre o planejamento dessa forma antiga. Quer dizer, em vez de a gente avançar, aproveitar aquele momento que está tendo uma nova pedagoga, não. Nós voltamos atrás, tendo que apresentar o caderninho de planejamento toda quarta-feira para revisar com objetivo, aquilo do prazo. Mas não foi a escola que pediu, e sim as professoras, talvez com medo, né, de uma coisa nova que fosse acontecer, de ter que criar em cima, de buscar outras coisas para trabalhar. Aí, eu acho que isso ajuda a gente a pensar que as escolas não são homogêneas, né? É a situação do cotidiano. Você tem que estar discutindo com seus pares, né? Isso existe, sim. A Raquel falou. De outra palavra, era exatamente isso que ela dizia. Eu prefiro um planejamento, porque o planejamento vai me dar segurança do que eu vou caminhar. E a outra professora quer o planejamento engessado. Eu acho que a gente não está negando isso. A importância é que isso seja refletido no cotidiano. Será que o planejamento dá conta do que a gente faz com as crianças? Ou ele é uma questão burocrática? Se é só uma questão burocrática, vai me dar muito mais tempo. O tempo que eu estou aqui preenchendo a ficha, escrevendo... No meu tempo tinha objetivos operacionais. Eu sou da época do objetivo operacional. Você tinha que ir lá escrever cada objetivo e cada atividade. Tudo bem, a gente ficou criativo na escrita, só isso, né? Mas olha só, eu acho que isso mostra... acho que não é o nosso objetivo aqui, está dizendo, essas professoras são conservadoras, as outras são modernas. Não, o que a gente está dizendo é que nós professoras também, temos as nossas diferenças, as nossas concepções. Que lições que a gente pode ficar disso? Eu acho que é a ideia de você estar sentando na escola para discutir, para pensar de uma forma mais clara o que está acontecendo aqui, o que a gente está conseguindo com as crianças. Eu acho que é esse caminho. É o caminho da reflexão coletiva que pode ajudar a gente a avançar. Porque também não ajuda a gente dizer, olha só, todo mundo é um bando de acomodado que não quer sair desse lugar. Isso não vai ajudar a gente a andar. Agora, começar a discutir e dizer, olha só, eu não quero fazer planejamento. Mas por quê? O tipo de planejamento que eu faço é outro. Porque é importante que te diga que a gente não está tirando o planejamento para não colocar nada. Essa que é a história. Olha só, eu faço assim. Olha como eu faço, né? Quando o trabalho que me deu ficar imaginando como é que eu vou para a biblioteca, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, né? Eu estou fazendo outro tipo de planejamento, eu não estou deixando de fazer. Como é que a gente também vai se tornando autora no sentido de defender o trabalho que a gente faz? Né? Também é apostar nesse trabalho. Olha, eu faço isso por causa daquilo. Ter coragem de fazer. Ter coragem. Eu sou uma que não faço planejamento. Ela trabalha com os meus no colégio, elas fazem, mas eu não faço. Mas toda vez que eu fazia, o planejamento é aqui, mas toda vez que eu escrevia, né, redigia, sempre no final da aula tinha que mudar. Então eu decidi, vai aqui dentro. Mas no final eu redijo, faço o resumo daquilo que aconteceu de fato, na verdade. Isso é um caminho, percebem? Isto é uma metodologia. Não estamos dizendo que não tem. Isto é uma metodologia. Isso é a forma, qual é o caminho que eu estou encontrando? Agora, é importante que esse caminho seja sistematizado. E isso, às vezes, é o que não dá tempo, né? Mas é importante que isso vá para o papel, porque ir para o papel me possibilita pensar, repensar isso. Quando eu sento para escrever, eu tenho uma das minhas primeiras bolsistas, hoje ela está
dando aula, vive as aulas dela, todas estão no Facebook agora, porque ela está feliz. Então, a primeira vez que ela foi com a turma dela, as primeiras observações eram assim, eu não quero escrever mais não, está dando tudo errado, está um horror, não aguento mais. E aí um dia ela estava tão desanimada mesmo, que aí ela sentou e escreveu. E aí ela voltou, poxa, sabe o que aconteceu quando eu escrevi? Aí eu comecei a ficar com vontade de mudar, de buscar caminhos. Então ela foi dizendo do quanto a escrita foi importante no processo dela de formação. Então, não abrir mão do registro, eu acho importante. Embora a escrita seja árdua, ninguém está dizendo que escrever é fácil, que não demanda tempo, que cada vez a gente quer escrever melhor, aí é muito mais trabalhoso, mas eu acho que esse processo da escrita te devolve alguma coisa que no afã de você estar fazendo, você não se deu tanta conta. E aí essa coisa, né, que você traz, você estava falando logo no início da sua fala, né? Essa questão de como é que essa alfabetização, né? É verdade, todo mundo aqui se alfabetizou mais ou menos por aí mesmo, né? Ou o Pesadelo da Thalita, ou Os Caminhos Infelizes, a gente se alfabetizou mais ou menos por aí. Mas como é que esse processo, né, a forma como, desde muito cedo, a escola vai fazendo isso? Quer dizer, você fala assim do menino, né? Que aquele menino, ele fala assim, então o texto que eu estou lendo aqui, da babá e do bebê, ou o texto que eu estou lendo do laço do cavalo, eu também fiquei imaginando, mas se laçar o cavalo pelo pescoço, vai enforcar o cavalo, né? Primeira coisa que eu pensei. Aí, assim, exatamente, porque a gente vai pensando e vai fazendo a imagem, né? Então eu pensei assim, pois é, foi ensinado para essa criança lá, assim como foi ensinado para a gente, lá, com 6 anos, né, 5, 7, que o que a gente aprende na escola não tem nenhuma relação com a vida, né? É um texto sem contexto, é um texto que não tem relação com a vida. Como é que isso vai deixando marcas? Porque o cara chega na faculdade e acha que isso que ele está estudando aqui não tem nada a ver com a sala de aula, né? O que ele lê, o Paulo Freire que ele lê lá no texto, na educação como ato de liberdade, não tem nada a ver com a minha escola, né? Quer dizer, como é que você aprende isso de pequeno e como é que isso vai formando essa pessoa que não tem medo do conhecimento complexo, tem medo desse conhecimento que você entra num emaranhado, numa rede, que ele está começando aqui, mas será que ele começa aqui? Será que não tem antes? Aonde ele vai me levar? Não sei. Mas as crianças, né, se você deixar, elas não têm medo, elas vão. Olha, daqui a gente vai para ali, depois vai para lá, não importa, o conhecimento, a gente está produzindo conhecimento, está sistematizando. Essa questão que você está falando agora da sistematização, aonde que a gente aprende isso na escola? Né? Que a escrita não é para o outro, que a escrita não é para a minha coordenadora pedagógica, a escrita não é para a diretora, a escrita é para mim. A escrita é para eu organizar o meu pensamento e descobrir coisas sobre mim. Esse é o ponto. Pô, mas não está lá no Vygotsky, que a gente não leu lá. Esse é o ponto. Que a escrita, ela não é só para o outro, a escrita é para si. Então, assim, como é que a gente foi, né? Como é que a gente... Aí a gente para e pensa nessa alfabetização que a gente teve e fala assim, mas eu não virei isso à toa, não. Eu cheguei aqui nessa escola que disse que foi me alfabetizando. E eu me acho alfabetizada. Mas tenho essa dificuldade com a escrita. Mas enfrento esse medo do conhecimento, né? Então a gente tem que parar e pensar assim, como é que eu fui alfabetizada? Então acho que, né, o professor que vai ser alfabetizador, primeiro ele tem que olhar para a alfabetização que ele teve. Que sujeito sou eu dessa escrita? Que autoria tenho eu? Que voz tenho eu? Quais princípios? Né? Quais são os meus princípios? E quem vai me dar a voz? Quem vai me dar a voz? Vou ficar esperando. E fico esperando. E fico esperando que alguém me dê a voz. Não vai ter ninguém para dar a voz. Vai ter gente para cobrar o planejamento, para cobrar o relatório. Ninguém vai te dar a voz não, gente. Entendeu? Então assim, se não tem esse momento de reflexão, falar assim, que alfabetização, né? Como é que eu me alfabetizo no mundo? Eu acho que a gente precisa passar por esse processo também para ir se tornando professor alfabetizador, né? Acho que faz parte, né? É a coisa de tornar-se, né? Não ser. Sim, acho que você falou, isso me remeteu muito ao início da faculdade. Teve muitas disciplinas em que os professores no primeiro período dão voz para a gente falar, e aí,
experiência significativa na sua vida escolar e todas as disciplinas fazem isso e a gente se pega pensando, que saco! Eu não aguento mais responder essa pergunta e a gente não para pensar nisso que você acabou de falar. Porque a gente está completamente desassociado da nossa primeira infância na escola, da escrita, a gente se desassocia tanto e no final da faculdade a gente para e pensa, caraca, aquilo lá que encheu o nosso saco em 6, 7, 8 disciplinas faz todo sentido agora. A gente repensa, a gente vai refletindo sobre isso e chega a essa conclusão. Construir os caminhos. Eu queria falar uma experiência que eu tive na hora que ela falou, muito antes da alfabetização. Eu dava aula no 3º período e aí eu dei massinha livre para as crianças. E aí uns perguntavam, o que você pode fazer? Eu falei, pode fazer minhoquinha, pode fazer árvore. E o menino falou assim, eu não, vou fazer uma pistola. Na hora que ele falou aquilo, tipo, eu fiquei como ela falou ali, eu fiquei sem, sem ação. E aí, eu acho que aí ela também falou que tem que entrar a nossa sensibilidade em qualquer turma que você tiver, não só na alfabetização. E aí, eu cheguei pra ele e baixei e conversar, por que você está desenhando? Por que você vai fazer a massinha de uma pistola? Né? E aí, eu acho que a gente tem que ter esse feeling e tem que ter isso pra poder, na hora que você foi pegar de surpresa. Você jamais vai imaginar que uma criança de 4 anos vai fazer uma pistola numa massinha. Claro que vai, como é que ele vai brincar de tropa de elite? Então, gente, queria agradecer a professora Maísa, a presença. Como a gente não tem estado tão presente aqui, né, eu quero agradecer, claro, né, é uma oportunidade, uma oportunidade muito grande, né, gente, a sala de aula é muito rica, né, não é? Eu particularmente, não tem um momento onde que a gente está na sala que a gente não saia com muita coisa, com muitas dúvidas e perguntas e processo mobilizando esse processo de aprendizagem, né? Fiquei muito feliz de estar aqui, a sala de aula nos alimenta muito, né? Às vezes, a gente hoje está na vida universitária, uma correria tão grande, o que a gente parece que menos faz é sala de aula, né? Menos faz a sala de aula, porque são tantas demandas, e aí quando a gente volta, a gente redescobre o prazer, né? Então, obrigada aí pelas ideias, né? Pelas histórias da Jabuticaba, que já vai com a gente. Tá bom? Obrigada, obrigada.